Aleluia. Boa noite, pessoal. Que alegria e honra estar aqui. Quando recebi esse convite, já me alegrei de primeira, porque é uma honra não estar aqui, eu, Sara, mas ter sido instruída pelo Senhor, para estar trazendo uma palavra aqui para vocês. E eu estou com muitas expectativas para essa noite, porque Deus me mandou uma coisa bem interessante para trazer para vocês aqui hoje. E, para começar, vamos lá abrir em João 14,16, por favor. João 14,16. Aleluia. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Vamos analisar um pouquinho esse versículo, porque ele é muito interessante. Dando uma contextualizada aqui para vocês entenderem melhor, o que estava acontecendo ali? Jesus estava prestes a ser sacrificado e, consequentemente, prestes a voltar para o céu. E ele notou que os discípulos eles estavam aflitos, porque eles se questionavam, como assim aquele que foi o nosso guia por tantos anos, aquele que estava nos instruindo em tudo, estava nos aconselhando, estava nos repreendendo por tanto tempo, vai subir e vai nos deixar sozinho? Mas não, Jesus os direcionou e disse a eles que, quando ele subisse, ele enviaria outro. Essa palavra outro, aqui nesse primeiro versículo, que diz, eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro, na palavra, no grego, outro tem duas definições. Primeiro, a palavra allos e depois a palavra héteros. Nesse caso, ele usa a palavra allos, que quer dizer outro igual. Outro exatamente igual, outro com as mesmas características, outro com os mesmos dons, outro com o mesmo caráter. E era isso mesmo que Jesus estava dizendo para os discípulos, que eles não ficariam sozinhos, porque Jesus ele ia subir, mas ele ia enviar o Espírito Santo com um diferencial. O Espírito Santo não ia andar fisicamente ao lado deles, mas ele ia habitar dentro de cada um deles. Isso é fantástico, porque no Novo Testamento nós temos alguns relatos de pessoas que tiveram o Espírito Santo, porém temporariamente. O Espírito Santo vinha, habitava na pessoa temporariamente para ela realizar aquilo que ela deveria fazer, mas logo em seguida saía. A primeira pessoa que teve o Espírito Santo permanentemente dentro dela aqui na terra, fisicamente, foi Jesus Cristo. E ele deu esse presente maravilhoso para a gente quando subiu. Então, além de ter dado o sacrifício pelos nossos pecados, ele também enviou o Consolador, o Conselheiro maravilhoso para habitar dentro de nós. E é justamente sobre esse Conselheiro que eu vim falar com vocês hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Sabe, ultimamente eu tenho tido uma caminhada muito gostosa com o Espírito Santo, de dedicar tempo em conhecê-lo verdadeiramente. E eu acho que isso, como nós cristãos, nós devemos fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo, muitas vezes, ele é negligenciado, sabe? Uma coisa que nós precisamos entender e relembrar cada vez mais é que o Espírito Santo ele é um com Deus Pai e com Deus Filho. Ele é um dos seres da Trindade e ele deve ser tratado como igual, não como o menor deles, não como algo que possa ser descartado. Mas o Espírito Santo ele tem tanta importância quanto os outros dois. Os três são grandiosos e formam uma trindade muito maravilhosa. E o Espírito Santo ele é interessante porque ele nos cativa, sabe, cada dia. Eu acredito que se você dedicar dia após dia a conhecer o Espírito Santo, isso se torna um hábito tão maravilhoso, sabe? Eu não consigo mais passar nenhum dia sem tirar meia hora para conversar ali com o Espírito Santo, para ficar só em silêncio, escutando as orientações dele. E uma coisa também interessante é que eu já ouvi muitas pessoas fazerem um questionamento: o que é o Espírito Santo? Né? Mas, na realidade, o certo seria: quem é o Espírito Santo?
Porque o Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um objeto, o Espírito Santo não é somente uma entidade, mas o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de nós. E ele deve ser tratado como tal. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das características que eu pessoalmente venho procurado conhecer mais e mais do Espírito Santo. Para que você conheça as características do Espírito Santo, é necessário que você se empenhe em ter um relacionamento com o Espírito Santo. E um dos pontos principais que eu comecei a notar nessa minha caminhada com o Espírito Santo é que eu não teria um relacionamento com o Espírito Santo se eu não começasse sendo intencional. E essa é a palavra que eu queria que vocês guardassem, ser intencional. Como assim, Sara, ser intencional? Hoje mais cedo eu perguntei para as crianças de 9 a 12 se eles sabiam que era ser intencional, e eles perguntaram se era uma pessoa que vinha de outro estado. Eu estava confundindo com internacional, de outro país, no caso. Mas então, o que é ser intencional? É você fazer uma coisa por querer. Um hábito, ele só se torna um hábito, ele só se torna algo que você faz continuamente se primeiro você tomar um posicionamento intencional de tornar aquilo um hábito. Então, se eu pego e fico dependendo da boa vontade para poder sentar, passar meia hora ali com o Espírito Santo, uma hora essa vontade dificilmente vai chegar. E são coisas passageiras essa questão da vontade. Então, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos dizer, de fato, eu marquei um compromisso com Jesus. Todo dia, das 5 às 5:30, eu vou ler um livro de Kenneth Hagin, depois eu vou ler a palavra, depois eu vou passar 1 hora orando em línguas, depois eu vou passar 2 horas orando aqui com a minha família. Nós precisamos ser intencionais. Esse é um exemplo um pouco, né, extenso, mas comecem no pouco, sabe? É necessário que nós tenhamos esse relacionamento com o Espírito Santo, começando por sendo intencionais. Então, o que é você colocar, como é que você faz para inserir o Espírito Santo no teu dia a dia? É você priorizá-lo do seu acordar ao seu deitar. Quando eu acordo, eu costumava, né, pegar meu celular, olhar o WhatsApp, responder quem eu tinha que responder, dar bom dia para quem eu tinha que dar bom dia, e em seguida ia fazer minhas coisas. Eu ia lembrar de Jesus só lá para as 6:30, que era quando eu fazia uma devocional. Mas isso não deve acontecer. Você dar graças ao Senhor deve ser o primeiro minuto do seu acordar e o primeiro minuto antes de você deitar. Então, eu comecei a ter um hábito. Vou ser intencional aqui. Assim que o meu despertador toca, eu pego, a primeira coisa que eu faço é tirar o travesseiro da minha cabeça e colocar no chão para me ajoelhar para orar. E eu pego e digo, Senhor, eu consagro o meu dia a Ti, obrigado pelas coisas que acontecerão, obrigado pelas Tuas surpresas, obrigado pela Tua orientação. Amém. Isso que o Espírito Santo quer. Ele quer que a gente dedique o nosso dia do começo até o final para Ele. E outra coisa relacionada ao relacionamento com o Espírito Santo é a questão do tempo e da constância. Não adianta você começar naquele fervor todo, de todo dia eu vou passar 2 horas aqui com o Senhor, se numa semana tu faz isso, aí tu passa 4 semanas sem fazer. Não funciona assim. Exige tempo e constância. Como assim? Eu gosto de, quando eu estou lá fazendo meu cardio na academia, boto minha musiquinha e fico lá pensando. E aí uma coisa que eu reparei é que na academia tem todo tipo de pessoas. Das que mais precisam estar lá na academia, as pessoas que estão lá, né, que no caso menos precisam. Por quê? Eu fico imaginando que a academia é como se fosse a igreja. Que na igreja a gente costuma pensar que é lugar só de gente perfeita. E ficamos julgando as pessoas que a gente vê claramente que mais precisam de Jesus. Então, nós não julgamos os perfeitos, mas nós julgamos os imperfeitos. Mas isso não é para acontecer. Porque a igreja, a academia, igreja, hospital. O hospital, ele é lugar para o quê? Não só para os médicos que estão bem, não só para os enfermeiros que estão bem, mas para os doentes, principalmente. Então, a academia é dessa forma. Então, se tu para ver, nós temos umas pessoas que mais precisam por questão de saúde, estão lá, sobrepeso, enfim, e nós temos as pessoas que a gente carinhosamente chama de maromba. Tu olha para aquelas pessoas, ou de duas uma, ou usa bomba, ou está lá muito, muito tempo. Né? Às vezes eu pego e estou lá com o Dandor, ou estou com Cíntia, que são minhas parceiras de academia, e aí a gente fica, às vezes, vendo umas moças fazendo lá o leg press, que é um negócio de perna, com 300 quilos, e a gente morrendo com 80, com 120.
Mas, assim, se tu vê, aquela pessoa tem anos de academia, tem anos de experiências, os músculos dela já estão desenvolvidos para pegar aquela carga. Pode ser que a pessoa, ela seja, tipo assim, tem um porte que tu não acredite que ela pega aquele peso. Mas por dentro existe toda uma preparação de tempos. E é assim com o Espírito Santo. O Espírito Santo, para que você tenha a tua alma e o teu espírito fortificados no Espírito Santo, você precisa de tempo, você precisa de constância. Para você conseguir criar uma resistência na academia, você precisa ir todo dia, você precisa treinar 1 hora, não pode ficar de conversinha, né, João Paulo? E o relacionamento do Espírito Santo é isso, é tempo. Porque é muito fácil nós dizermos que nós sabemos quem é o Espírito Santo. É muito fácil a gente citar as características, é muito fácil a gente numerar as características do Espírito Santo. Agora, existe uma diferença muito grande entre você saber quem é e você conhecer. E isso foi algo até que Nedson falou numa das ministrações dele. Porque, por exemplo, eu posso muito bem dizer, eu conheço Cíntia, já ouvi falar de Cíntia, sei que ela é mãe de Levi, sei que ela é esposa de Nedson, sei que ela é líder dos jovens e adolescentes, e ponto. Isso é diferente de eu dizer, não, eu conheço Cíntia, eu tenho um relacionamento de liderança e liderada com Cíntia, eu treino com Cíntia, eu conheço Cíntia, eu abro meu coração para Cíntia, ela abre o coração para mim. Isso é de fato conhecer. E é isso que o Espírito Santo quer que nós façamos. Ele quer nos conhecer ao ponto de nós podermos, quando alguém perguntar quem é o Espírito Santo, a gente possa dar um testemunho pessoal. Não só aquilo que a gente ouve falar, porque é muito fácil a gente falar, quem é o Espírito Santo? É conselheiro, é enviado do Senhor, habita dentro de nós. Mas existem certas características do Espírito Santo que ele quer falar particularmente conosco, sabe? É fácil você citar, eu anotei uma frase que veio na minha cabeça no caminho para cá, é fácil você citar, descrever e enumerar as características do Espírito Santo. Agora, você intimamente desfrutar de cada uma delas é que vai definir em que profundidade o seu relacionamento com o Espírito Santo está. E quando você decide caminhar com o Espírito Santo, algumas convicções, elas vão criando lugar no seu coração. E você vai conhecendo profundamente, como eu falei, algumas características muito interessantes a respeito do Espírito Santo. Coisas que ele quer conversar com você, sabe? E é isso que nós devemos fazer em relação ao relacionamento com o Espírito Santo. É você dar prioridade. Por exemplo, Samuel, ele é meu irmãozinho e eu costumo falar que ele é o eu sou a treinadora dele em muitas coisas, porque do começo do dia até o final do dia eu estou ali treinando ele, eu estou ali exigindo coisas dele. De fato, às vezes eu sou uma irmã que para os outros consideraria chata, mas ele, não, Sara, eu te agradeço, você é minha treinadora, é isso aí. Então, desde o começo da manhã, eu estou lá auxiliando ele, ele quebrou o bracinho, aí agora que eu tenho que ajudar mais ele. Então, estou ali, antes dele quebrar o braço, a gente acordava às 5h30 da manhã, porque ele queria treinar. Então, aí eu era treinadora oficial mesmo dele. A gente descia lá para baixo do condomínio, levava um colchonete, mamãe comprou uns conezinhos, daqueles de personal, enfim. E eu pegava, botava ele para suar, botava ele para suar às 6 horas da manhã, que geralmente é o horário que ele antigamente acordava. A gente pegava, subia, ele tomava banho dele. Enquanto ele tomava o banho dele, se vestia, eu fazia o café da manhã dele, e ele tomava café fazendo o devocional dele ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, cara, porque às vezes a gente negligencia tanto alimentar o nosso espírito e a gente se deixa ser alimentado durante o dia pelas coisas que esse mundo tem a oferecer. Então, uma dica para vocês é que alimente esse Espírito Santo logo pela manhã, antes de você ser bombardeado pelas coisas desse mundo. Porque senão você vai estar enchendo o seu espírito de coisas desse mundo e aí chega na hora do devocional, tu está completamente aflito. Então é melhor você vestir a armadura antes de levar as flechadas, a levar os golpes do inimigo, do que você esperar os golpes do inimigo para depois vestir a armadura. Então, eu pego e estou lá treinando Samuel nisso. Ele disse que era para eu citar ele na ministração, viu, maninho? Citei. E só um pouquinho. Então, eu estou lá ajudando o Samuel, só que o Espírito Santo ele faz a mesma coisa com a gente, sabe? O Espírito Santo ele é o nosso treinador. Então, da mesma forma que eu pego na mãozinha de Samuel e vou andando junto com ele, antes de ir para a escola, quando ele chega, eu pego e auxilio ele nas tarefas de casa. Enfim, o Espírito Santo ele faz a mesma coisa com a gente ao longo do nosso dia, se nós dermos liberdade para ele. E
Vamos lá, eu queria falar a respeito de algumas características do Espírito Santo. Primeiramente, eu queria falar a respeito do fato do Espírito Santo plantar e frutificar dentro de nós. Kainan, tu bota Gálatas 5:22, por favor. E quando nós decidimos que nós queríamos que o Senhor habitasse dentro de nós, Ele automaticamente começou a plantar e a nos moldar por dentro. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E eu queria desmistificar com vocês algumas coisas, porque eu vinha muito pensando sobre isso. Meu dia é muito corrido, muito corrido. Eu estudo quase 8, 9 horas por dia, ajudo em casa, enfim, vou para os cursinhos. E aí tem dias que eu fico tão carregada assim, de coisas, né, que eu acabo sendo um pouco impaciente, né? E aí, às vezes a gente costuma pedir para o Senhor paciência. No entanto, a gente precisa entender que o Espírito Santo, a partir do momento que ele veio habitar em nós, ele já trouxe paciência para nós. Então, todos os frutos do Espírito que nós acabamos de ler, eles já fazem parte de nós. Então, não faz sentido você ser um cristão que não ama, não faz sentido você ser um cristão que não tem paz, não faz sentido você ser um cristão que não tem amabilidade, bondade, não faz sentido você ser um cristão que não é fiel, tanto a Deus quanto ao seu próximo. Não faz sentido você não ser um cristão manso e muito menos ser um cristão que não tem domínio próprio. Sabe? Uma coisa que Lucerna, quando ela vai dar aula lá no Rema, a respeito dos frutos do Espírito, façam Rema. Quem aqui já fez o Rema? Opa! E quem está fazendo Rema? Muito bem, que orgulho! Lucerna está dando agora, inclusive, essa matéria, então é uma matéria aberta. Se você quiser vir para assistir, é muito bem-vindo. E uma das coisas que ela fala nessa matéria é que uma árvore ela é conhecida pelos seus frutos. Então, um cristão, ele é conhecido pelos frutos que ele dá, obviamente. Então, vocês concordam que é uma coisa um pouco contraditória um cristão ser descontrolado, um cristão ser endurecido, um cristão ser impaciente? Isso é fato. Já teve uma situação em que, por exemplo, eu conheci no dia a dia uma pessoa, que essa pessoa ela fazia tudo o contrário do que um cristão deveria fazer. E aí, beleza. Aí teve um dia que eu fui visitar uma igreja diferente e eu encontrei aquela pessoa lá, com a mãozinha levantada, cantando aleluia, glória a Deus. Vocês fazem sentido? Não faz sentido que isso não é um testemunho bacana? Porque o cristão ele deve justamente fazer tudo de oposto que aquela pessoa estava fazendo, para que, no momento em que ocorresse de, por exemplo, uma pessoa que vê essa pessoa no mundo e vê essa pessoa na igreja, não ache que o evangelho é falho. Então, existe essa responsabilidade de nós, como cristãos, como seres onde o Espírito Santo habita, para frutificarmos tudo aquilo que o Espírito Santo quer frutificar em nós. E outra característica do Espírito Santo, particularmente essa é a que eu mais tenho me interessado e me aprofundado, é que o Espírito Santo ele é libertador. O Espírito Santo, cara, o Espírito Santo ele é animado, o Espírito Santo ele é ousado, o Espírito Santo ele é intrépido. Então, se o Espírito Santo habita em nós, se nós somos um com ele, nós devemos ser animados, ousados, nós devemos ser intrépidos. Então, o Espírito Santo ele sempre está animado, principalmente quando o assunto é louvar ao Senhor. Certo? Então, quando nós estamos reunidos aqui, debaixo de uma unção coletiva, e como eu amo essa unção, gente. Sério. É o momento de nós refletirmos o Espírito que habita dentro de nós. É o momento de nós entregarmos ao Senhor o nosso louvor mais genuíno. Não é tempo de ficar de braço cruzado, de ficar de carranca para o louvor, a gente vê. Lá de cima a gente vê. Então, sempre cantamos, tanto aqui quanto em casa, Espírito Santo, tu tens liberdade aqui, tu tem liberdade em mim, muda as coisas nesse lugar. Mas será que a gente tem dado a verdadeira liberdade para Ele?
às vezes a gente tenta segurar um pouquinho, às vezes a gente parte para aquilo que é da nossa vontade, mas não é isso que o Espírito Santo ele quer. Porque o Espírito Santo, ele além de bom, ele tem toda a sabedoria e ele quer se mover dentro de nós da melhor forma. E aí, eu estava escutando um testemunho e aí me trouxe uma lembrança, sabe? Aqui imagino que muitos, se não todos, servem num departamento, ou estão prestes a servir num departamento. Bem-vindas. E aí, não é sempre que a gente chega aqui com vontade de servir, com animação. Vou servir, eu vou segurar o pessoal quando estiver na unção, vou tocar ali, vou cantar. Não é sempre. Todos nós só fazemos isso, eu particularmente. E eu queria contar para vocês um negocinho que talvez não pareça. Mas naquele dia que houve aquele culto onde nós começamos a louvar sem vontade de parar, já estavam os pais todinho assim na porta, né? E, cara, na hora, antes de começar o culto, né, quando fui subir para o louvor, eu estava acabada, eu estava estressada. Eu tinha pego estresse no ensaio, eu tinha pego estresse com quem estava esquecendo a letra aqui, eu estava estressada, eu estava chateada. E eu peguei nessas horas, cara, que a gente tem que depender não só 100% do Espírito Santo, mas 200% do Espírito Santo. Sabe? Porque quando a gente entende que a gente não está aqui por nós, quando eu entendo que eu não estou aqui por mim, quando eu entendo que eu estou ali tocando não para vocês, mas quando eu entendo o verdadeiro destinatário do culto que a gente vem prestar aqui, aí tudo faz sentido. Tudo faz sentido, porque eu não quero dar para o Senhor o meu desânimo. Eu não quero dar para o Senhor a minha pior performance no teclado. Eu quero dar o meu melhor. Então, naquele dia, eu coloquei meus dedos na tecla desse Espírito Santo. Eu dependo completamente de você. Não sou eu tocando aqui, mas é tu. E fluiu como fluiu. Sabe? É esse pensamento que nós precisamos ter quando nós formos servir. O Espírito Santo, ele nos dá essa liberdade. O Espírito Santo, ele nos guia na hora que nós vamos servir. Então, não faz sentido somente o ministro vir aqui e estar dependendo do Espírito Santo. Um culto para o Senhor, assim como, quer dizer, um pouco mais avançado, mas como no Velho Testamento, era uma seriedade gigantesca servir no sacerdócio, no templo. Então, todos aqueles que estão servindo precisam estar numa harmonia. Mas que harmonia é essa, Sara? Na harmonia de depender do Espírito Santo. Então, quem for servir na mídia, quem for servir nos introdutores, quem for servir no louvor, quem for servir nos outros departamentos aqui, nós devemos vir com essa consciência de que nós dependemos 100% do Espírito Santo. Não existe aqui performance, não existe aqui só técnica, tudo isso é importante. Não estou falando da performance, estou falando da técnica, na questão do louvor, na questão de tirar as fotos, na questão de passar na projeção, tudo isso exige uma técnica, mas por trás existe algo sobrenatural, que é o Espírito Santo. E eu queria dar outro testemunho referente ao nosso acamp. Quem aqui estava no acamp no ano passado? Vai tudinho estar esse ano, em nome de Jesus, e todos os que também não tiveram. E, cara, o acamp foi uma experiência extraordinária. Particularmente para mim, porque lá eu vivenciei uma coisa que eu nunca tinha vivenciado. Quando eu confesso para vocês que é mais confortável eu ficar sentada recebendo. Mas ali, o pastor Jacob me pegou, a gente terminou o louvor de noite, e ele pediu para que eu ficasse lá no teclado tocando. E eu disse assim, meu Deus, é Jacob, que responsabilidade, o que eu toco, o que eu toco? Aí foi a hora que eu peguei e orei. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Você tem liberdade aqui, você tem liberdade aqui. Enquanto eu falava, você tem liberdade aqui, meus dedos começaram a se mexer. Cara, eu não estava entendendo. E eu estava tocando uma melodia que eu nunca tinha tocado e que eu nunca mais consegui tocar também. E era uma melodia que o Espírito Santo estava tão inspirado ali que eu tocava certas notas, o pastor Jacob me olhava assim para trás e dava um sorriso, tipo, uau! E teve até um momento, cara, que estava uma atmosfera tão de paz que ele simplesmente pediu para todo mundo fechar os olhos e sentir aquela paz que o ambiente estava emanando, que o Espírito Santo estava derramando sobre aquele ambiente. E foi fantástico. Eu me lembro até que Cíntia falou que nunca me viu como naquele dia, tocando no teclado assim. E foi ali que eu vi, cara, que é ali que eu quero estar todos os dias da minha vida.
É servindo ao Senhor que eu quero estar todos os dias da minha vida, dependendo do Espírito Santo. Não há lugar melhor do que estar no Espírito Santo. A gente precisa entender isso, porque muitas vezes o mundo quer apresentar para nós realidades, quer nos apresentar experiências momentâneas, que podem ser até bacanas, podem ser gostosas no começo, mas que depois vai te jogar no fundo do poço, E o Espírito Santo, ele garante a você que ele vai dar a você experiências nele que tenham uma paz, uma animação, um bom gosto a longo prazo, a eterno prazo, arrisco a dizer. Isso é maravilhoso. E aí eu lembro que no final da ministração, o pastor Jacomi até veio falar comigo e agradeceu, porque teve coisas que ele foi inspirado pela melodia para falar. Que não estava planejado, mas que a melodia, guiada pelo Espírito Santo, direcionou ele a seguir. E isso foi fantástico, foi uma experiência, acho que está no top 5 melhores experiências da minha vida, cara. E é isso. E outra coisa que é interessante a gente entender é que a única pessoa que pode calar a voz do Espírito somos nós mesmos. Eu pergunto, aí eu fico esperando vocês responderem, que eu estou acostumado com as criancinhas. O único que pode calar a voz do Espírito Santo somos nós mesmos. E isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente está tão atarefado, a gente está tão imerso nas coisas desse mundo, que a gente precisa ouvir melhor, a gente ouve mais as vozes dos outros do que a voz do Espírito Santo. E aí eu lembrei agora de outro exemplo, que foi bem engraçado, que na conferência Reborn Varoz do ano passado, né, que Suane e João Gabriel vieram ministrar aqui para a gente, eu lembro que eu ainda estava no meio da autoescola. Aí Dandara estava numa vaga errada, estacionou errado, Dandara. Aí ela ficou com preguiça de ir lá ajeitar. Aí ela falou, ei, alguém quer ir lá tirar para mim? Aí eu estava empolgada, né, com a autoescola. Eu fiquei tão empolgada, cara, que eu agi de... Enfim. Mentira! Eu sou um excelente motorista, estava me difamando. Enfim, aí eu peguei a chave lá, fui lá, aí eu disse assim, amor, me ajuda? Aí João pegou, foi comigo para me guiar. Aí foi dois curiosos, foi Johnny e foi Lucas lá também. Aí era João Paulo tentando me guiar daqui, era Johnny desse lado e Lucas disse, não, dá ré, vira o volante para a esquerda, vira o volante para a direita. Conclusão, deu tudo errado, eu tive que dar a chave para Johnny, para Johnny colocar. Não me difama, Dandara. Enfim, tinha 3 vozes me falando, quando na verdade eu só deveria escutar uma, que era a voz de João Paulo, que estava ali num ponto que ele conseguia ver todos os lados e ele saberia me direcionar o melhor jeito de estacionar o carro corretamente. Mas aí eu fiquei tão... Né, era Lucas aqui do meu lado, Johnny do outro. Então é isso que geralmente acontece com a gente. A gente fica escutando as vozes do mundo, quando na verdade a gente tem que aprender a distinguir a voz do Espírito Santo dessas vozes, para saber o melhor caminho a seguir. O melhor jeito de tu estacionar o teu carro, sabe? E outra coisa também muito interessante referente a convivência com o Espírito no teu dia a dia é você inseri-lo completamente na tua rotina. Voltando a um ponto que eu já tinha citado, que é, você não deve agir na sua rotina como algo aleatório. É uma coisa que eu falei até para as crianças na aula da semana passada, é que uma semana tem exatas 168 horas, certo? Vamos supor que o culto tem, em média, 2 horas. Se tu pegar para ser direcionado pelo Espírito, para louvar o Senhor, para depender do Espírito Santo, só essas 2 horas de culto que tu vai no domingo, contando que tu não venha nos cultos de terça nem quinta, enfim, você só estaria dedicando 1,78% da sua semana para o Senhor. Pelo contrário, Deus não quer 99,9%, Deus não quer 98%, Deus quer 100% do teu dia. O Espírito Santo, ele quer estar te direcionando 100% do teu dia, 100% da tua semana, 100% da tua vida, porque Ele já sabe como fazer. E então eu tinha um hábito, né, de todo domingo à noite eu chegava do rango, né, eu ia me ajeitar, ia sentar e pegava, anotava no papel todos os meus compromissos da semana. Fazer aqui 2 redações, vou estudar 3 horas de biologia, 4 horas de química, tenho que ir para a academia pelo menos 4 vezes por semana, que horário eu vou, tenho cursinho, enfim. Eu pegava e montava, e depois jogava lá no plannerzinho, tudo direitinho, montava, e ficava bonito, ficava legal. Mas aí, essas semanas ficavam muito corridas, naturalmente falando. E é isso que a gente vê as outras pessoas. A gente vê pessoas na internet. Eu sigo muito desses Instagrams de estudo, de organização de estudo, e eu vejo como
essas pessoas se sentem muitas vezes sobrecarregadas, como essas pessoas adoecem facilmente, rapidamente. Cara, 2021 foi um ano louco para mim, porque eu escolhi ser guiada pelas minhas vontades e não seguir o Espírito Santo. Eu adoeci, eu tive gastrite, meu Deus, muitas vezes, e, enfim, adoeci demais, e foi terrível, foi terrível, foi terrível. Mas esse ano passado, enfim, depois de 2021, eu decidi seguir o Espírito Santo em tudo que eu fazia. E teve uma semana que eu decidi, não, eu vou fazer essa semana como a quinta do Tudo Pode, para quem assiste The Big Bang Theory. Que eles pegam e decidem que eles vão fazer coisas aleatórias do dia. Ah, deu vontade de entrar nesse restaurante, eu vou. Nessa semana eu decidi fazer, não programar minha semana, mas ir perguntando para o Espírito Santo o que ele queria que eu fizesse. E o Espírito Santo, ele ia me guiando. Cara, foi a semana mais produtiva que eu tive, foi a semana mais efetiva que eu tive, foi a semana mais leve que eu tive. E sabe, nós como estudantes, principalmente nós que somos medivestibulandas e nós temos essa carga horária de estudos muito extensa, a gente precisa depender do Espírito Santo, porque essa caminhada com o Espírito Santo, ela garante leveza, que é isso que a gente precisa, cara. Eu tenho certeza aqui que ninguém queria uma jornada árdua. Eu tenho certeza aqui que ninguém quer uma semana corrida, uma semana que tu chegue desejando a sexta-feira. Não é essa semana que Deus tem para nós. Então, experimente sendo guiado pelo Espírito em cada passo. Eu vou dar uma corridinha aqui, num ponto que eu queria tocar muito importante, que é o Espírito Santo é o nosso treinador. Eu estava lá, né, e eu perguntei para as crianças de 9 a 12, eu perguntei para Caleb, o que é treinador? Aí ele pega e já aplica no futebol, né? E ele disse assim, não, técnico, ele é um ex-jogador de futebol, já que estudou por muito tempo para ser selecionado para ser técnico. Não é, aí eu perguntei a qualquer pessoa que pode ser treinador, ele não, exige anos de carreira, exige anos de laureamentos, né? Você ser consagrado como treinador, e é isso que o Espírito é. Mas uma coisa que eu gosto de falar a respeito do técnico, do Espírito Santo como técnico, é que quem é técnico, quem é treinador, ele é profissional em algo, ele já tem experiência em algo. Então, o Espírito Santo, ele simplesmente criou tudo que está nesse universo, então ele sabe exatamente como fazer cada coisa. E ele quer nos orientar a isso. Mas um técnico, ele não é só quem passa a mão na cabeça, ele não é só quem parabeniza, mas ele também é alguém que corrige. E o Espírito Santo, ele tem essa função de estar nos moldando dia após dia, até que nós nos tornemos irrepreensíveis. A Bíblia fala que Jesus, ele era irrepreensível diante do mundo. Então, os sacerdotes lá que queriam ter um motivo para mandar Jesus para condenação de morte, eles ficavam procurando, cara, motivo para crucificar Jesus, mas eles não achavam. Então, o único motivo bestinha aqui, que eles acharam, que foi, se não me engano, acho que foi heresia, que Jesus se dizia Deus, e para eles, como eles não acreditavam que Jesus era Deus, né, era o enviado, então eles pegaram, bora crucificar ele. Então, Jesus era irrepreensível, o Espírito Santo, ele quer dia após dia, através da repreensão, e nos moldando até que nós sejamos perfeitos diante dele. E para que ele consiga nos repreender, nós precisamos nos deixar ser moldados. Então, não adianta, é uma das coisas que nós falamos para os menores, é a gente repreender eles e eles ficarem com o coração duro. Não existe isso. Várias vezes, nos anos anteriores, Cynthia e Neidson me repreendiam pelas minhas más ações. E nem por isso eu deixei meu coração endurecido, porque se eu tivesse deixado meu coração endurecido, eu não estava aqui. Eu estava em outro lugar, eu estava no fundo do poço, sei lá onde, enfim. Mas eu me deixei ser moldada por meio das repreensões. Eu me deixei ser moldada pelas repreensões de Cynthia e Neidson, que são meus líderes. Eu me deixei ser moldada pelas repreensões da minha mãe, que está ali. Obrigada, mãe, pela presença, te amo. Eu me deixei ser moldada pelo Espírito Santo. E, cara, eu não poderia estar melhor do que hoje. E eu entendo que o Espírito Santo, ele quer nos moldar cada dia mais. Então, amanhã eu vou me empenhar para ser melhor do que hoje, com a ajuda do Espírito Santo, e para transparecer mais ele. Então, é isso que nós devemos fazer. É nos empenharmos em deixarmos os nossos corações abertos para o Espírito Santo fazer o que ele quiser conosco. E, por fim, eu queria fazer algumas indicações, antes de entrar na última característica acerca do Espírito Santo. Eu queria indicar para vocês esse livro aqui, que é O Espírito Santo e Você, de Rick Renner. Cara, esse livro é fantástico. Aqui tem, inclusive, umas mordidas de Faith, que eu leio tanto esse livro, que ela, quando encontra, ela rói. Faith é minha cachorra, tá, gente?
E, cara, esse livro aqui é fantástico. Eu até deixei marcado aqui que, inclusive, ele nos dá algumas características do Espírito Santo e as referências de onde encontrar, sabe? E esse livro aqui é sensacional. Ele abriu meus olhos para muita coisa. E o Espírito Santo tem falado muito com o meu coração enquanto eu leio. Eu já estou lendo ele pela segunda vez seguida. Eu estou lendo ele, na realidade, desde janeiro. Eu fico lendo e relendo, porque, cara, é sensacional. Eu fico com receio de ir para o próximo, porque esse aqui é muito bom. E eu queria indicar para vocês um filme, que eu imagino que muitos tenham assistido, que é A Cabana. Cabana, que é um filme de 2017, 2018. Eu tinha 13, 14 anos, eu lembro que eu assisti com meu pai. Cara, esse filme abriu o meu coração para uma perspectiva diferente do que é o Espírito Santo, sabe? Porque até então eu era aquela pessoa que eu falei para vocês no começo da ministração para não serem. Pessoas que negligenciam o Espírito Santo e colocam ele numa posição de inferioridade em relação a Deus Pai e Deus Filho. Porque nesse filme ele é retratado como de igual para igual, como ele realmente é. E é muito bonito a forma como esse filme retrata o Espírito Santo, como alguém manso, como alguém doce, como alguém conselheiro. E, por fim, acabaram as indicações e eu queria entrar no último ponto, que é o Espírito Santo nos lembra. Podem colocar aí, por favor, João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Uma das funções do Espírito Santo é estar nos relembrando diariamente das ordenanças, das palavras e das promessas. Sabe, a gente tem todos os motivos do mundo para andar preocupados. Andar preocupados porque a promessa que Deus nos prometeu está demorando a cumprir. Andarmos preocupados porque a gente não sabe o dia de amanhã. Porque a gente não sabe o que a gente vai comer amanhã. Porque a gente não sabe o que vai fazer amanhã. Nós temos todos os motivos do mundo para nos preocupar. Mas nós temos todos os motivos celestiais para não nos preocupar. E é nisso que a gente deve se firmar. A gente deve se firmar no que Jesus disse. E ele disse que não é para a gente andar no natural. Não é para a gente andar naquilo que a gente sente, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, mas naquilo que ele diz que já aconteceu. E é isso que é fé. É você agir como se aquelas coisas que ainda não aconteceram já acontecessem. Então, todo dia eu agradeço, Pai, obrigado, porque ano que vem eu estarei me matriculando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Medicina, Pai. Em nome de Jesus. Pode ser que não seja ano que vem? Pode ser, mas mesmo assim eu agradeço como se já tivesse acontecido. Vocês entendem? Isso é fé. Isso é a prova de fé e só isso que Deus quer. Ele só quer que você dê uma chance para Ele mostrar a você que está tudo bem, que está tudo no tempo certo, que está tudo ocorrendo no tempo dele. E uma coisa muito bacana que foi até a Léo que falou numa das nossas consagrações do louvor, a gente vem ensaia e a gente tira um tempo para nos consagrar, porque o Ministério de Louvor é um departamento que ele se importa não só com técnica, mas principalmente com estar se doando para o Senhor. Sabe? E Léo falou uma coisa muito interessante no momento que ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Obrigada, Léo. Que Deus precisou mudar o nome de Abraão para que ele se lembrasse de uma promessa. Então, ele mudou o nome de Abrão para Abraão, para que toda vez que alguém fosse chamar ele de Abraão, ele fosse se relembrando da promessa. E é isso, uma das funções do Espírito Santo. O louvor pode subir. E a respeito disso eu gostaria de dar um testemunho final, que em janeiro desse ano, geralmente no final do ano, a gente vai na nossa cidade natal. Nós somos de Boa Vista, Roraima, lá no extremo do país. Nosso pai mora lá, nossos avós, nossa família. E, cara, lá em Boa Vista, eu sou suspeita a falar que nos últimos tempos eu tenho tido algumas experiências muito fantásticas com o Espírito Santo. Porque lá a rotina é muito diferente daqui e eu acabo madrugando algumas vezes. Eu acabo dormindo um pouco mais tarde. E nesse tempo eu vou para uma área externa que tem lá na casa dos meus avós, levo o violão comigo, levo minha Bíblia, levo esse meu caderninho aqui que está bem velhinho, está bem machucado, mas isso aqui tem
muitas das palavras que o Senhor já falou comigo, cara. Isso aqui um dia, em nome de Jesus, talvez eu até mande virar um livro real mesmo. Porque tem muita coisa boa aqui que o Senhor me mostrou. E, enfim, eu fui lá e foi no momento que eu peguei, em janeiro, eu já tinha contado os meus acertos no Enem. Eu vi que provavelmente seria mais um ano de estudo, seria mais um ano pagando cursinho, que não é barato. E eu fiquei pensando, caraca, até quando, sabe? E eu comecei a chorar, e eu comecei a me preocupar com o futuro, mas aí o Espírito Santo, ele pegou e começou a falar no meu ouvido: não se preocupe, escute a minha voz, agradeça, só agradeça. E só peça. Então, naquela hora, eu peguei e comecei a me consagrar. E eu pedi: Pai, abre os meus olhos para tudo aquilo que eu quero ver, que eu preciso ver, que o Senhor quer me mostrar. Pai, destampa os meus ouvidos, Pai, para aquilo que Tu queres me dizer. Pai, eu entrego agora nesse momento, eu entrego em Tuas mãos todas as preocupações que querem me tirar do Teu propósito. Eu coloco em Tuas mãos tudo aquilo que querem me tirar do centro da Tua vontade. E eu peguei, orei, fiz essa oração de consagração, e logo em seguida o Senhor me deu, o Espírito Santo me conduziu a um outro tipo de oração. Uma oração de exaltação ao Senhor. Então, naquele momento, eu comecei a louvar ao Senhor. Minhas lutas Tu já venceu, agora eu posso descansar, na Tua palavra confiar, e louvores Te adorar. E, cara, o Espírito Santo disse assim: pega rápido, pega caneta, pega papel. E Ele pegou e me deu uma canção. E Edson sempre fala: Sara, fica com o caderno e com o papel perto, que o Espírito Santo ele vai te dar canções em momentos muito, muito aleatórios, mas também momentos muito propensos, então pega e escreve rápido. E o Espírito Santo disse assim: musicaliza essa sua oração. Então, eu compus essa canção sob a influência do Espírito Santo, sobre a liberdade que eu tinha dado para o Espírito Santo. E eu gostaria de cantar ela para vocês essa noite. Eu chamo carinhosamente essa música de minha consagração. Então, nesse momento, eu queria que você ficasse de pé, que você escutasse essa canção, que você levantasse suas mãos e consagrasse ao Senhor tua vida, entregasse nas mãos dEle todas essas preocupações que tentam abalar o teu ser. Eu queria que vocês, de verdade, permitissem que o Espírito Santo tivesse liberdade em vocês, sabe? Abre os meus olhos para aquilo que tenho que ver. Abre os meus ouvidos para aquilo que queres me dizer. Entrego em tuas mãos todas as preocupações que querem me parar e atrapalhar o teu querer. Me mostra onde eu tenho que estar e que ali possa ser o teu lugar. Abre os meus olhos para aquilo que tenho que ver. Abre os meus ouvidos para aquilo que queres me dizer. Entrego em tuas mãos todas as preocupações que querem me provar e atrapalhar o teu querer. Me mostra onde eu tenho que estar e que ali possa ser o meu lugar.
Ó Senhor, minhas lutas já venceu e agora em paz posso estar. Na tua palavra mergulhar e com louvores te adorar e minha vida a te consagrar. Ó Senhor, minhas lutas já venceu e agora em paz posso estar. Na tua palavra mergulhar e com louvores te adorar e tua glória contemplar. Eu me rendo aos teus pés, pois não há outro lugar em que eu possa estar, e ali vou entender o teu querer. Me diz o que fazer. Eu me rendo, Pai, eu me rendo aos teus pés, pois não há outro lugar em que eu possa estar, e ali vou entender o teu querer. Me diz o que fazer. Eu me rendo aos teus pés, pois não há outro lugar em que eu possa estar, e ali vou entender o teu querer. Me diz o que fazer. Ó Senhor, minhas lutas já venceu e agora em paz posso estar. Na tua palavra mergulhar e com louvores te adorar e minha vida a te consagrar. Ó Senhor, minhas lutas já venceu e agora em paz posso estar. Na tua palavra mergulhar e com louvores te adorar e tua glória contemplar. Eu me rendo aos teus pés, pois não há outro lugar em que eu possa estar, e ali vou entender o teu querer. Me diz o que fazer. Eu me rendo aos teus pés, pois não há outro lugar em que eu possa estar, e ali vou entender o teu querer. Me diz o que fazer. Ó Senhor, minhas lutas já venceu e agora em paz posso estar. Na tua palavra mergulhar e com louvores te adorar e minha vida a te consagrar. Ó Senhor, minhas lutas já venceu e agora em paz posso estar. Na tua palavra mergulhar e com louvores te adorar, tua glória contemplar. Ó Senhor, minhas lutas já venceu e agora aleluia, em paz posso estar.